Oi, gente. Resolvi fazer esse vídeo hoje para falar sobre a matéria da Record que saiu nesse domingo, falando sobre a relação entre videogame e violência, também da relação entre videogame e o caso que aconteceu lá em Realengo, do cara que matou os alunos na escola, enfim. Eu vi muito problema com essa matéria, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, tá? E se você não sabe do que é que eu tô falando, eu vou colocar o link na barra de informação, você pode clicar lá, assistir a matéria e depois voltar aqui e assistir esse vídeo. Se você já sabe, eu te aconselho a puxar uma cadeira, se acomodar bem, porque esse vídeo vai ser longo, porque esse é um assunto que me toca e eu queria gastar algum tempo falando dele, porque eu acho que essa matéria representa muita desinformação em relação ao videogame que existe hoje e também coisa que a mídia faz para tentar causar fuzuê em relação a algumas coisas para conseguir audiência e também para explorar casos que foram dramáticos como o de Realengo, também para propósito de audiência. Mas vamos lá, gente, o que eu tenho para falar sobre isso? Antes de eu começar, deixa eu te explicar por que eu estou fazendo isso e de onde que eu saio também, por que eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer em relação ao assunto. Eu não só jogo videogame, eu jogo videogame desde os 6 anos, tá? Eu sempre joguei videogame, jogo até hoje, mas eu também estudei videogame. A minha tese de mestrado foi sobre videogame. Não quero entrar em detalhes sobre o que ela foi, mas eu fiz um estudo de caso sobre o jogo Call of Duty Modern Warfare 2, que é um jogo que foi mostrado na matéria, pelo menos cenas dele, como exemplo de um jogo violento, porque é um jogo que tem temática de guerra. Não só isso, mas eu tive que estudar uma introdução geral a várias outras áreas, campos, que lidam com estudos relacionados a videogame. E entre eles esse que fala de videogame e violência e videogame e educação. A minha tese não foi sobre isso, tá? Eu fiz sobre um campo de estudo de videogame que estão chamando agora de teoria de videogames, que é um corpo teórico que estão tentando desenvolver, retirado muito da sociologia, da filosofia da linguagem e da análise literária, né, dos estudos literários. Mas enfim, eu não vou falar sobre esses assuntos, vamos ao que interessa. Todo mundo viu os problemas gerais da matéria falando sobre videogame. Mas o que há hoje em dia em termos de estudos sobre a relação entre videogame e, e violência? Existem dois estudos, tá? Existe muita confusão nessa área porque existem muitas instituições que têm uma agenda política que estão tentando fazer estudos acadêmicos, científicos sobre videogame, mas para basear os pontos que elas já defendem. Mas o que existe? Existe um estudo que mostra sim aumento de agressividade, de alguma forma, logo depois que a pessoa joga videogame, na hora que segue aí uma sessão longa de videogame. Isso porque a pessoa está agitada, quando ela acaba de jogar, né? Fizeram estudos, fizeram assim, a pessoa jogava por muito tempo, depois pegava imediatamente depois que ela parava, faziam exames no corpo dela e mostrava que ela estava com nível de adrenalina alta, tal. Mas em compensação, existe um outro estudo também que estudou a mudança de comportamento em jovens e adolescentes no longo prazo, se o videogame pode afetar de fato o comportamento social deles. E descobriram que não há nenhuma correlação entre jogar videogames e videogames violentos e o comportamento social da pessoa. Fizeram aquele estudo grande mesmo, que durou anos, pegaram um grupo de, como é que fala, um grupo de alunos que não, um grupo de jovens que não jogava videogame, outro que jogava videogame, né, um grupo de controle, fizeram todo o estudo e mostraram que não existe nenhuma correlação. Então é isso que a gente sabe. Colocaram lá uma especialista para falar da coisa, que a pessoa pode ficar mais agitada depois, mas o que existe em termos de estudo é isso, tá? E eu até reivindico o fato de terem colocado a mulher como especialista, ela pode ser uma psicóloga, se eu não me engano, mas até onde eu sei não há estudos no Brasil, não há ninguém que faça estudos científicos no Brasil sobre a relação entre violência e videogame e, até onde eu sei, educação e videogame. Os estudos que a gente tem são principalmente dos Estados Unidos, alguns deles na Europa, no Reino Unido principalmente, se eu não me engano. Então é isso que a gente sabe, tá? Não existe uma correlação. Ninguém conseguiu provar até hoje que há uma correlação entre jogos violentos e mudança de comportamento. É isso que a gente sabe. Esclarecida essa parte, tá? É isso que a matéria não fez por acaso. E aí há uma outra parte na qual a especialista que eles colocaram lá fala sobre a relação entre videogame e déficit de atenção, tá? Esse é outro problema que eu vi com reportagem, porque ainda não se sabe quais são as origens do déficit de atenção e hiperatividade. Existe uma doença, tá? Isso é uma doença que chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que normalmente vai ser resumida na sigla TDAH. Quando você vê TDAH, é a isso que estão se referindo. É uma doença que afeta muitas crianças hoje e também alguns adultos, tá? Que causa várias dificuldades na vida, principalmente no estudo. A questão é, não se conhece a origem disso, tá? Existem até bebês que são pré-diagnosticados com TDAH para as famílias tomarem ciência do que pode acontecer com eles, dos problemas que ele pode ter ao longo do desenvolvimento dele, principalmente na escola, para elas já darem uma atenção focada para aquela criança.
Então, de fato, não se sabe qual é a origem. Você pode trazer isso de nascença, tá? E ela coloca isso lá como se fosse uma coisa que videogame possa causar. Não é o fato. Na minha experiência pessoal, isso porque eu tenho TDAH, eu sei essas coisas porque acontece de eu ter a doença, de eu ter sido diagnosticado com ela. O videogame, na verdade, age de forma contrária. Ele treina o que chamam de hiperfoco, que é a sua capacidade de se concentrar numa coisa só. Se você for fazer o exame de déficit de atenção, uma das formas de diagnosticarem, né, tem um exame eletrônico que é um jogo de videogame. Foi um jogo de videogame que eles desenvolveram, um jogo eletrônico, que é difícil. Eles fizeram de uma maneira que tem certas dificuldades para as pessoas que têm déficit de atenção. Então, se a pessoa apresenta aquela dificuldade no jogo, é bem provável que ela tenha doença. Então, é uma das etapas aí no diagnóstico. Existe também um tratamento que estão desenvolvendo agora para a pessoa treinar o cérebro, para tentar evitar os efeitos da TDAH, que não é muito aceito ainda por vários especialistas, está em fase de desenvolvimento, ainda em fase de aceitação, que também envolve um jogo de videogame. A criança joga um jogo de videogame de forma a treinar o cérebro dela a se focar em determinadas coisas. É mais ou menos assim que acontece. Então eu acho que o videogame tem um efeito contrário. Quem joga videogame normalmente tem uma facilidade muito maior de se concentrar. Eu sei disso porque eu tenho dificuldade, eu jogo um jogo que é o StarCraft 2, que é um jogo de estratégia em tempo real, e eu tenho normalmente dificuldades que outras pessoas não têm para jogar o jogo porque eu não consigo me focar o tempo inteiro, exatamente por causa do TDAH. E eu acho que o jogo me ajuda a desenvolver um pouco esse foco. Essa é a minha experiência pessoal, tá? Outras pessoas podem dizer outras coisas, não há estudos específicos sobre o assunto até onde eu sei, mas é a experiência que eu tenho. Um outro ponto que eu queria levantar aqui foi meio aquela coisa que é um sentimento saudosista que eu acho que as pessoas têm, que leva as pessoas a questionarem os tipos de diversão que os jovens têm hoje, que falam que antigamente as crianças brincavam na rua, faziam coisas que eles consideravam mais saudáveis, soltavam pipa, jogavam bola, e hoje que eles consideram, que os adultos consideram mais saudáveis, e hoje as crianças ficam em casa jogando videogame. Há dois lados da moeda, tá? Eu não quero defender nenhuma das posições, porque eu acho que jogar videogame demais pode ser em algum momento pouco saudável, né? Deixar de ser saudável, mas existe um outro lado da moeda e eu queria levantar ele aqui, tá? Não vou defender, mas eu vou colocar aqui, você decida. Que é o fato do videogame proporcionar uma diversão segura para a criança. Por que que... eu vou contar uma história, tá? Eu tive um amigo que a família dele dava todo tipo de videogame para ele. Até a faculdade ele tinha todos os videogames. Normalmente a criança, quando tem um videogame, ela tem um sistema só. Existem vários sistemas competindo no mercado. A criança tem um só e algumas fitas, alguns jogos. Na minha época era fita, hoje é CD. Ele não, ele tinha todos. Ele tinha todos, tinha assim, centenas de fitas e CDs, coisa do tipo. O cara tinha todos os videogames e a família dele dava para ele. Por que que a família dele fazia isso? Porque sabia que enquanto ele estava jogando videogame, ele estava em casa em segurança. Porque hoje a realidade da coisa é muito diferente da que meus pais, por exemplo, tiveram. Meu pai podia brincar na rua por horas numa relativa segurança. Hoje é mais complicado isso. Algumas pessoas moram em condomínio fechado, outras pessoas moram em prédio com porteiro, né, com portaria. Então elas podem brincar de alguma forma com as outras crianças, coisas do tipo, mas não é a realidade para todo mundo. Normalmente, hoje em dia, as pessoas não querem deixar as crianças muito tempo na rua porque elas vão ser expostas a várias coisas, também submetidas a vários riscos, né, que os pais não querem que as crianças sejam submetidas ou expostas, enfim. Então, o videogame proporciona isso. Enquanto sua criança está em casa jogando videogame, ele pode trazer os amigos para jogar, pode fazer uma festa de videogame, coisa do tipo, você sabe onde ele está e você sabe o que ele está fazendo. Essa é uma vantagem que eu acho que só o videogame dá. Se a sua criança for pra rua para fazer as coisas, eventualmente você não vai ter o controle sobre o que ele está fazendo. Então eu não queria defender esse ponto, mas eu quero colocar isso. O divertimento eletrônico, né, o videogame, ele tem essa vantagem, tá? Claro, você decida aí o que é bom e o que é ruim, mas eu só queria colocar esse lado que eu acho que a reportagem não colocou. Uma outra coisa que também é importante, que parece que a reportagem fez como eu falo, um fuzuê muito grande sobre ela, que é o controle que os pais podem ter sobre os jogos que os filhos jogam. Gente, isso não é problema. Todo produto da mídia que seu filho vai consumir vai ter uma classificação indicativa. Música vai ter classificação indicativa, televisão vai ter classificação indicativa, filmes vão ter classificação indicativa, videogame também. Se você não conhece videogame, você pode seguir essa orientação, tá? Você vai na loja comprar um jogo com seu filho, provavelmente seu filho não tem salário ainda, ele depende de você para comprar as coisas para ele, você pode ir lá tomar o cuidado de olhar na caixa, tem um número bem grande lá, que é a classificação indicativa daquele jogo. Se for uma idade mais velha, uma idade mais alta que a do seu filho, você pode simplesmente falar para ele, eu não vou levar esse jogo porque
essa é a classificação indicativa, você é mais novo, escolha outro da loja. Vai ter outros lá para ele escolher, ele pode escolher uma diversão que você aí vai considerar mais saudável. Claro que se você tiver conhecimento sobre videogame, você pode levar esse juízo para você mesmo. Pode ter lá um jogo com classificação indicativa de 16 anos que você acha que seu filho de 13 tem condição de jogar. Mas se você não conhece, a classificação indicativa aí é um guia simples para você não ter problema com jogos que seu filho vai ter, sabe? Essa classificação indicativa, eles são extremamente rigorosos, até mais rigorosos do que devem, na minha opinião. Então você pode ter esse cuidado. É simples, tá? Não é nenhuma coisa de outro mundo. Da mesma forma que, por exemplo, você não vai colocar o seu filho de 8 anos para assistir novela das 8, sabe? Porque a classificação indicativa daquela novela vai ser mais alta. Da mesma forma que você não vai deixar seu filho assistindo televisão de madrugada para ver, sei lá, a Hora do Pesadelo 35, porque vai ser para uma idade maior que a do seu filho. É simples a coisa, não existe nada assim que videogame vai destruir a sua casa e a sua família. Pega na caixa, olha a idade, se você não conhece, sabe, fala pro seu filho, não dá, pega outro aqui na prateleira, a gente leva outro para casa. E eu tenho uma última questão da qual gostaria de tratar, que é um pouco dos problemas gerais da reportagem, assim, e do porquê levantar essa questão sobre videogame agora. Porque eu acho que esse debate sobre a relação entre videogame e educação e também violência, isso é uma coisa que a gente tem que tratar com a razão, eu acho. É um tema sobre o qual a gente tem que ser racional. E relacionar esse tema, como a reportagem fez, aos assassinatos de Realengo, parece que foi uma questão que desperta um pouco o lado emocional das pessoas, impede que elas encarem essa questão como ela deve ser encarada, pelo menos na minha opinião, né? E eu não sei por que relacionar de fato esses assassinatos com videogame, porque videogame parece que foi uma questão marginal na relação toda do menino com a violência, do assassino lá com a violência, que parece que eles estão tentando tornar uma questão central. Pelo que a gente viu até agora, os fatos que foram levantados até agora como motivo para ele fazer a coisa, primeiro tem a questão de saúde mesmo, saúde mental dele, depois teve a questão do bullying, que ele sofreu, que ele pelo menos reivindica que ele tenha sofrido nos vídeos depois que ele deixou, e também a questão da religião, porque toda a carta que ele deixou no final falando dos motivos dele, também nos vídeos ele menciona isso, se eu não me engano, ele fez muita coisa por motivos religiosos, claro que não é de uma religião específica, mas pela versão que a cabeça dele deturpada desenvolveu do que a religião prega. Essa pra mim parecem ser as questões centrais, sabe? Existe uma menção de que talvez ele tenha jogado o Counter-Strike e o GTA, né? Que são jogos que hoje em dia todos os jovens da idade dele já jogaram, sabe? Não é novidade nenhuma. Acho que qualquer assassino da idade dele que matar alguém aí já jogou esses jogos, sabe? Qualquer jovem, na verdade. Acho que se você pegar qualquer jovem atropelado aí também, que vira notícia, né? Porque acho que jovem no Brasil é um outro questionamento que eu tenho. Parece que a gente só vira notícia quando faz coisa errada, quando morre. Qualquer um já jogou esse jogo. Então não é nenhuma novidade, sabe? Pegar e tentar transformar essa questão que parece que é marginal numa questão central, quando há outras questões centrais para serem mostradas, sabe? Eu queria ver uma rede de televisão falar aí revirar o passado dele, como a Record tentou revirar nessa reportagem, para falar, por exemplo, do papel das crenças religiosas ou da religião que ele foi exposto até aquele momento, as religiões às quais ele foi exposto até aquele momento, o papel que isso teve nas ações dele, no pensamento que ele desenvolveu e que motivou essas ações. Uma questão que está aberta até agora é o motivo, por exemplo, dele ter matado mulheres e não homens. Acho que só um menino morreu. Todas as outras pessoas que morreram eram alunas, né? Então, eu acho que teve uma questão religiosa por trás disso tudo. Claro que é a versão deturpada que a mente dele fez, tá? Que a mente dele doentia. Mas eu acho que é uma questão que eles não vão levantar. Enquanto isso, por busca de audiência e para tentar também, sei lá, causar um fuzuê na coisa toda, eles levantam a questão do videogame e mostra que videogame pode ter motivado, enfim, deixa pra lá. Esse era o último ponto que eu queria levantar e eu acho que, enfim, esse vídeo tá longo, eu vou parar por aqui. Obrigado por ter me acompanhado, gente, até a próxima, tchau.